Boa noite. Agora sim. Meu nome é Daniel. Oi. Eu tô aqui me recuperando do medo de falar em público. Brincadeira disso não, mas olha, eu vou falar para vocês, viu? Eu falo, as pessoas não acreditam. Eu sou uma pessoa introvertida. Eu não sou tímido, mas sou introvertido. Na hora que a Roseni mandou abraçar, meu Deus, que medo. Não, mas daí você senta, você se expõe, né? Então as pessoas, olha lá o antissocial que não quer abraçar, né? Eu entendo você introvertido, eu passo a mesma coisa. Muito bem, agradeço a Roseni o convite. Para mim é um prazer estar aqui, a gente poder dividir um pouquinho e conversar um pouco sobre ansiedade, um pouco sobre psiquiatria. Psiquiatria é uma área que ainda tem muito preconceito. Um pouco por culpa dos psiquiatras também, né? Quem já foi no psiquiatra? Não, brincadeira, não precisa falar. Mas quem já foi... ninguém tem vergonha de falar, né? Quem já levou o filho no pediatra? Vai, né? Fica com vergonha quem não levanta a mão, né? Quem já foi no ginecologista? Você levanta, você fica com vergonha lá, mas não na hora, né? Falar que foi. Agora, no psiquiatra, a gente tem vergonha de falar que vai, porque ainda tem muito preconceito, um pouco por conta dos psiquiatras, que tem um povinho meio estranho que é psiquiatra também. É verdade, né? Quem riu já foi, já vi quem é, né? E foi num estranho ainda por cima. Mas, quanto mais de informação a gente divulga, quanto mais a gente fala o que é psiquiatria, que psiquiatria não é medicina de louco, que psiquiatria não é para maluco, que as doenças e os transtornos mentais fazem parte da vida e tem tratamento, que não é pecado. Na igreja você sempre tem que falar isso. Olha, não é pecado. Porque a gente vai falar de ansiedade, aí o sujeito fala assim, não, mas Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se eu estou andando, estou desobedecendo. Não. A gente vai ver que não é assim. A gente vai conversar até umas 9h45, que vai ter um intervalo, né? Então, antes, vou falar um pouquinho como é que vai funcionar a nossa dinâmica. Não sei se vocês sabem a diferença de aula, palestra e conferência. Aula, o professor está falando, você interrompe, levanta a mão, faz pergunta, quando você tem dúvida, etc. Palestra, a pessoa vai falando, você vai anotando as suas dúvidas, vai prestando atenção, vai juntando, no final, a pessoa abre para perguntas, você faz as perguntas. Conferência é um pouco diferente, a pessoa vai falando, você vai pensando nas dúvidas, vai anotando, acabou a conferência, você vai para casa e dá um Google. Né? Então é assim que funciona a conferência. Hoje, então, eu espero que nós tenhamos uma conferência muito boa. Brincadeira, a gente vai poder fazer pergunta. O microfone vai estar aqui nos corredores. Então a gente vai deixar aí uns 20 minutos para fazer pergunta, não é para dar testemunho nem para fazer consulta, tá? Não trouxe meu talão de receita, não vou dar Rivotril para ninguém. A gente vai, para fazer pergunta, tirar dúvidas e etc. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre os transtornos de ansiedade, porque eu estou enrolando aqui, o povo já está ansioso para começar a palestra, né? Estou fazendo de propósito, já estou fazendo uma terapia, disposição. Mas ansiedade, eu brinco que ansiedade é igual apêndice. Todo mundo tem, mas em alguns dá problema. Né? Todo mundo tem ansiedade. Ansiedade é original de fábrica do ser humano. A gente nasce com um aparato mental, neurológico, instalado, que nos faz ficar ansiosos. O que, se a gente pensar bem, é muito importante. A ansiedade, ela nos prepara para enfrentar os perigos ou fugir dos perigos. A gente tem embutido em nós um sistema chamado de sistema de fuga e luta. Diante de uma ameaça, diante de um perigo, diante de algo que potencialmente seja ameaçador, esse sistema entra em ação e traz uma série de reações para o nosso organismo, a gente vai ver quais são, para nos preparar, para enfrentar o perigo, para lutar ou para fugir. Isso todo ser vivo tem. Isso todo ser vivo não. Todo animal tem. Né? Planta não tem. Já viu uma planta fugindo? O lenhador, não tem. Né? Todo animal, que nem todo animal tem também, porque, sei lá, coral não tem, coral também não foge. Precisa melhorar bastante a palestra ainda, né? Vocês viram que está bastante ainda coisas que não estão adequadas. Mas, de qualquer forma, todo bicho tem, de forma geral, todo bicho tem esse sistema de alerta. O que ele faz?
que esse sistema de alerta faz? Quando quando o cérebro detecta uma ameaça, antes de você tomar consciência, antes de você saber o que está acontecendo, o seu organismo já está reagindo. Sabe quando você está andando, sei lá, na rua escura, está meio já tenso, né? Você já está meio alerta, aí de repente você acontece, ai meu Deus, o que foi? Aí você vê um cachorro latindo, alguma coisa aconteceu. Primeiro parece que você assusta e depois você vê o que foi que aconteceu. Porque é um sistema que tem que ser rápido. É um sistema de reação, um sistema de proteção. O coração acelera, dá uma descarga de adrenalina, a adrenalina é liberada pelo organismo. O coração acelera, por quê? Para fazer o sangue circular mais rápido. A pressão sobe por causa disso. O coração acelera e a pressão sobe. O sangue é desviado para a musculatura, justamente porque a gente vai ter que sair correndo ou vai ter que entrar numa briga. Por isso que a gente fica branco de medo. Não é? Por que a gente fica branco de medo? Porque o sangue sai da pele, o sangue sai dos órgãos, dá um frio na barriga, né? Tem gente que solta o intestino, né? Dá vontade de fazer xixi. Porque o sangue está sendo desviado desses órgãos e está indo para a musculatura, nos preparando para enfrentar o perigo. A respiração acelera. Então são uma série de mudanças, a pupila dilata. A gente às vezes fica arrepiado, né? Isso é um resquício, assim, os bichos com mais pelo ficam assim, né, arrepiados, porque aumenta, parece que o bicho fica maior e tal. Então, esse sistema, vocês podem perceber que ele é fundamental, ele foi fundamental para a nossa sobrevivência. Talvez existissem pessoas muito pouco ansiosas, né? Estava lá, sei lá, pintando na caverna, aqueles desenhos rupestres, lá desenhando bisão, desenhando homem, né, sei lá, caçando e tal. Aí eu vi um rugido de leão, excelente, não pega nada, não. Comeu ele, não fugiu, não deixou descendente. Quem que deixou descendente? Quem ouviu o leão lá de longe já saiu correndo. Todos nós somos descendentes de medrosos. Já começa a entender um pouco sua mãe, seu pai, né? Sua mãe leva casaco, filho. Vai estar frio, leva uma malha, meu filho. Né? Porque não somos descendentes não dos seus pais, mas da nossa história como humanidade. Os mais ansiosos têm mais chance de sobreviver. Perdem por um lado, tudo é uma questão de balanço nessa vida, né? Perde por um lado, assim, restringe sua vivência, etc. Fica só dentro da caverna, não sai, tudo é perigoso e tudo mais. Mas, por outro lado, não é comido pelo leão e assim por diante. Se expõe menos a perigos. Agora, se isso é tão importante, por que a gente fica com transtornos da ansiedade? Porque tudo no nosso organismo, infelizmente, pode dar problema. Né? Coração adoece, fígado adoece, pâncreas adoece, e a gente se trata, né? A gente não tem preconceito contra infarto. Infartou, vai para o hospital, ninguém infartou, estou infartando, me leva para a igreja, rápido. Né? Quando é psiquiátrico, eu sou ansioso, vou para o culto. Não é verdade? Quebra o braço. Ninguém vai lá, sai fratura desse corpo que não te pertence. Alguém faz isso? Não, né? Quebra o braço, vai lá e engessa. Agora está lá em depressão, triste, isso é falta de Deus. Agora você não está filmando, né? Você vai, corta esse trecho, põe no YouTube. Psiquiatra fala que depressão é falta de Deus. Aí coloca só aquele trechinho. Não é. É doença. A gente não tem preconceito contra a miopia. Você vê que a pessoa não quer se tratar, né? Eu não quero, não vou no psiquiatra porque ele vai me dar remédio, vai me tratar. Caramba, vai fazer o que no médico então? Agora eu vou no oftalmo. Eu não vou no oftalmo porque ele vai me dar óculos. Eu vou reagir. Não vou usar óculos, em nome de Jesus, não vou usar óculos. Vai tropeçar, né? Vai se esborrachar. A gente não tem preconceito com óculos, mas tem preconceito com tratamento psiquiátrico. Hoje a gente vai ver que não precisa. Por quê? O cérebro, pessoal, ele é como o coração, como os olhos, como o joelho. Ele pode dar problema. E a gente tem que tratar como a gente trata qualquer outra doença. Eu vou conversar um pouquinho então com vocês sobre os
Transtornos da ansiedade. O que são os transtornos da ansiedade? São as formas de ansiedade adoecer. Porque a ansiedade é essa reação que a gente tem, né? Normalmente voltada para uma ameaça, presente ou futura. Uma ameaça presente, assim, a gente está aqui, sei lá, entra um assaltante aqui. A cabeça, tal. Você acelera o coração, respira, calma, todo mundo quer, tranquilo, toma o relógio. Também sou corintiano, fica tudo em casa, campeão. Sou corintiano mesmo, então posso falar. E provavelmente seria também, né? Então, a ameaça imediata, acelera o coração. Ou então estou falando aqui, cai um negócio, despenca um negócio aqui, acelera o coração, ameaça imediata. Mas o problema do ser humano é que a gente, como tem uma imaginação muito fértil, a gente começa a ter medo de ameaças futuras. Ameaças que você nem sabe se vão existir. Mas se o leão vier aqui na caverna e tal, nem viu, nem está rugindo, etc. E já começa a ficar preocupado, e isso gera o sentimento, e isso gera os sintomas. Aliás, a última música do Robson, perfeita, né? Acho que ele estudou antes de escrever a música, porque tem um trecho lá que fala, as situações geram pensamentos e os pensamentos geram sentimentos. Parabéns, quem conhece o Robson, manda os meus parabéns. Está perfeito, é assim que funciona mesmo. Está aí o Robson? Não, né? Oi? Está aí? Parabéns, hein? Estudou, né? Tá vendo? Não é assim, né? Precisa estudar para fazer tudo. Qualquer coisa que você vai fazer bem, você tem que estudar. Então, ameaças imediatas ou ameaças futuras. Uma vez uma repórter me perguntou uma coisa, eu achei muito interessante, falei para ela na hora que eu ia roubar a frase, ia falar que era minha. Ela falou, doutor, todo medo é um medo da morte? Nossa, que pergunta boa. Agora eu vou tirar o ponto de interrogação, vou pôr um ponto final e vou falar que eu que inventei. Todo medo é um medo da morte. Por quê? Se você pensar bem, qualquer coisa que... Pensa um medo qualquer. Medo de assalto. Medo de morrer. Medo... exemplo. Oi? Medo de biblioteca? Medo de ficar velho. Medo de morrer. Medo do quê? Medo de ficar surdo. É o quê? Medo de envelhecer. Exatamente. Chegando perto da morte. Desculpa ser eu a dar notícia, mas é verdade. O que mais? Barata. Barata é um exemplo clássico. Imagina, né? Medo da barata, medo da morte, que a barata vai vir com 3 oitão. Mão para a cabeça. Mas, na verdade, esses medos que a gente tem de insetos, de sapo, de barata, etc., vêm de uma reação de proteção às doenças que esses bichos carregam. Né? Infecção, infestação e etc. e tal. Até mesmo, acreditem, o medo de falar em público. Medo dos outros. Medo assim, de passar vergonha. Por quê? Porque lá muito antigamente, né, nossos antepassados viviam em pequenas tribos, antes da invenção da agricultura, vagando por aí. Pequenos clãs, assim, que devia ter no máximo 100 pessoas, se estima. Só que aí, de vez em quando, esses grupos se esbarravam, se encontravam. E aí o que acontecia? Guerra. Ou acontecia guerra por território e comida, ou você não sabia que tipo de doença aquele grupo trazia, qual era a intenção que ele tinha e etc. Então, gerava uma preocupação, uma ansiedade o contato com o outro, contato com o diferente. Então, todo medo, no fundo, é um medo da morte. Só que esse nosso sistema de alarme, às vezes, ele dispara fora de hora. Ele começa a dar problema. E os principais transtornos da ansiedade, todos são, de alguma forma, ansiedade. A ansiedade é que nem a Barbie. Quando ela muda de roupa, ela muda de nome. Né? Mas é sempre a Barbie. Então, a ansiedade é sempre ansiedade, mas quando ela muda a característica ali, ela vai ter um outro nome. Por exemplo, transtorno de ansiedade mais comum que a gente tem
é o transtorno de ansiedade generalizada. E tem uma outra coisa boa na música do Robson também, que é quando ele fala assim, não lembro exatamente as palavras, mas tem coisa que eu não quero fazer, mas não tem jeito, eu faço e está meio que fora do meu controle. A ansiedade, ela vai ser considerada um transtorno, uma doença, quando ela sai do controle. Porque todo mundo pode ficar meio ansioso, vou falar em público, ficar meio preocupado, eu vou dar uma palestra, eu tenho uma barata, eu vou matar a barata, vai lá, fecha o olho, tampa o ouvido, pisa, sei lá, pega o Baygon, enfim, mas você consegue, tem uma prova, respira, calma, estou ansioso, mas vamos lá, vou conseguir e tal. Na maioria das vezes, na maioria das pessoas, ficam ansiosas, a maioria fica ansiosa, mas consegue controlar de alguma maneira. Uns mais, outros menos, tem gente mais desencanada, tem gente mais ansiosa, varia na população, mas até aí sob controle. A ansiedade, ela é um transtorno, ela é uma doença quando ela sai do controle e começa a trazer prejuízo, atrapalha a vida. A pessoa perde a oportunidade, a pessoa não faz o que ela queria fazer, eu queria tanto, mas não consigo por causa disso que eu sinto. Aí a gente vai falar de transtorno. O primeiro e mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada. Em medicina, gente, tudo que é mais comum é o menos grave. O mais grave é mais raro. Porque, sobra menos. Mais grave mata mais, sobra menos. Então, o mais comum tende a ser o mais leve. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é o mais comum e ele tende a ser o mais leve mesmo. Ele não tem um sintoma, assim, paralisante. Mas a pessoa está o tempo todo muito tensa. Aquele sistema de alerta que a gente tem, que é para disparar quando vem um corintiano, quando vem um assaltante, quando vem uma ameaça, fica o tempo todo meio que ligado. Não no pico, mas a pessoa está incapaz de relaxar. Ela está de sobreaviso, tensa, ligada. Isso começa a trazer sintomas. Dor pelo corpo, tensão muscular, dificuldade de dormir. Tem gente fazendo bingo já, né? Bingo é X. Vamos terminar, bingo eu. Não é, tá? Não é para fazer autodiagnóstico. Estou dando alguns sintomas só para explicar o que é a doença. É interessante, você dá palestra de ansiedade, a pessoa vai, checando, então, esse eu tenho, esse eu tenho, ai meu Deus, eu tenho ansiedade. Aí você dá palestra de depressão, aí a pessoa fala assim, bateu, mais um, certeza, eu tenho depressão. Déficit de atenção, então TDAH, aí assim, distraído, bateu, inquieto, eu tenho TDAH. Aí você dá uma palestra de psicopatia. Aí você começa, frieza, check. Indiferença pelos outros, check. Manipulação, check. Mentira, check. Pessoal aí, tá vendo? Certeza, meu chefe é um psicopata, né? Aí nunca é ela. Falar, viu? Então não é para ficar fazendo autodiagnóstico, tá? Mas a pessoa fica o tempo todo ligada, o tempo todo tensa. Então dificuldade para pegar no sono, porque o cérebro está ligado, antecipando o problema. Essa preocupação, uma visão meio pessimista, não é o pessimismo de que acha que vai dar errado, mas é a tensão de não saber o que vai acontecer, como se fosse uma angústia meio constante. Isso começa a trazer sintomas, e a pessoa não consegue relaxar. Às vezes ela até percebe, putz, Daniel, eu percebo que eu estou assim, tenso o tempo todo, e eu saio de férias e a tensão vai comigo, e final de semana prolongado, eu vou viajar e levo a ansiedade junto, e aí a pessoa fica mais irritada e fica mais briguenta, porque ela fica mais reativa. É como se ela tivesse o tempo todo ameaçada. E aí, quando a gente está ameaçado, a gente reage com hostilidade. Então, esse é um primeiro transtorno, o transtorno da ansiedade generalizada. É quando, então, o sistema de alarme ele fica meio ligado, mas de forma constante. Tem um outro que é mais clássico, mais famoso, que é o transtorno do pânico. Quase todo mundo já ouviu falar do transtorno do pânico. No transtorno do pânico, a pessoa normalmente já é um pouco mais ansiosa. É difícil o cara ser largadão, desencanadão e
vir a ter um transtorno do pânico. Pode acontecer, mas usualmente é a pessoa que já é um pouco mais ansiosa. E aí o que acontece? Ela já está com aquele, não está com ansiedade generalizada, só fechando, generalizada é porque essa ansiedade é em todos os momentos, em todos os lugares, né? Ficou implícito isso na minha fala, mas só explicitando. Não é para uma coisa, a pessoa não tem ansiedade com prova, ou com performance, ou com bicho, em todas as situações, tudo é ameaçador. Bom, no pânico, então, a pessoa tem uma ansiedade um pouco mais alta, mas vai levando ali, vai mais ou menos sob controle, de repente, do nada, o coração começa a acelerar, a respiração começa a ficar ofegante, ela fica tensa, porque ela está respirando muito rápido, dá uma tontura, ela não sabe o que está acontecendo, o cérebro olha em volta, cadê o leão? Cadê a barata? Cadê a morte? Não tem nada. Então o cérebro fala assim, então você está morrendo. Então deixa eu te avisar que você está morrendo e vai ser agora. E a pessoa fica desesperada, ela tem a sensação nítida de que ela vai morrer naquele momento. E, às vezes sai correndo, vai para pronto-socorro, vai, enfim, dá uma aflição muito grande, e aí isso tem um pico em alguns minutos, às vezes 5, 10 minutos, na verdade parece 90 horas, né? Mas o pico é em poucos minutos, e dali a pouco a crise vai passando, do jeito que ela veio, ela vai passando. Lógico que depois fica uma sensação de mal-estar, a crise passou, não tem mais aquele desespero, o coração volta a bater normal, a pressão abaixa, etc., mas fica uma sensação de mal-estar e uma sensação de insegurança, né? O que foi isso que aconteceu comigo? Às vezes essa é uma crise isolada, quando é uma crise isolada a gente chama de uma crise de pânico. Quando essas crises começam a ser recorrentes, então começa a acontecer todos os dias, ou quase todos os dias, durante semanas, aí a gente fala da síndrome do pânico, né, quando as crises de pânico são espontâneas e são repetitivas. 100%, mentira, eu vi um paciente na vida inteira com síndrome do pânico que não tinha passado antes num cardiologista. Quase todo mundo passa antes num cardiologista. Natural, né? Não sabe o que está acontecendo, nunca teve aquilo, começa a disparar o coração, acha que vai morrer, acha que vai infartar, vai no pronto-socorro, e aí faz o exame, etc., não está alterado o coração, etc., volta para casa e, eventualmente, ali já faz um diagnóstico, olha, isso aí foi uma crise de pânico, vai procurar um psiquiatra e tal. Mas, às vezes, não. Às vezes a pessoa demora meses, às vezes até anos, sofrendo com aquilo, sem saber que não precisava estar acontecendo. E mesmo, é interessante, depois que a pessoa começa a tratar, você fala, olha, isso aí não é infarto, já fez eletro, o cardiologista já deu alta, etc. É pânico, tá bom? Entendeu? Entendi. Certo? Certo, estamos combinados? Estamos combinados. Não precisa de pronto-socorro. Não é infarto, tá bom? Tá bom. A pessoa vai para casa, toma um remédio, às vezes demora para fazer efeito e tal, vem a crise. O que ela faz? Corre para o pronto-socorro. Mas não falei que não era, não era daquela vez, mas vai que dessa vez era, né? Porque dessa vez podia ser. E a pessoa fica nessa vivência, e porque é muito aflitivo mesmo. Não tem nenhuma ameaça real acontecendo, e o coração está lá disparado, como se você fosse morrer. A pressão sobe, né? A pessoa fica muitas vezes com tontura e tudo mais. É como um alarme mesmo de carro, né, que dispara fora de hora. Por que isso acontece? Muitas vezes é porque a gente está submetido à tensão constante. Esse nosso sistema de fuga e luta, ele foi programado, ele foi inventado para ter uma ameaça de vez em quando. Para vir um perigo, você enfrenta o perigo, passa o perigo, ele desliga e você vai embora. Você está lá na caverna, está assando lá um bicho lá que você caçou, um lagartinho, passa um leão, você mata o leão e continua a vida. Não foi inventado para o nosso contexto atual que você tem que matar um leão por dia. Está o tempo todo, você mata um, já tem outro, você mata outro, já tem outro. Então a gente está o tempo todo, constantemente, sendo estimulado, esse sistema. De tanto ele ser estimulado, às vezes ele pifa, e ele começa a ter esses disparos erráticos, esses disparos fora de hora, sem motivo. No final eu vou só dar um panorama geral, depois eu falo o que a gente faz com isso. Né?
Tem também, infelizmente, cada vez mais comum, um transtorno chamado de transtorno de estresse pós-traumático. Um nome que ele é quase autoexplicativo. A pessoa passa por uma situação, não é uma situação tensa, não é um nervosismo que ela passa, é uma situação em que ela experimenta ou vê alguém experimentar uma real ameaça de morte. A pessoa tem a sua vida colocada em risco, ou vê alguém ter a vida colocada em risco, ou vê alguém morrer. E não só de causas violentas, né? A gente pensa em estresse pós-traumático, já pensa em guerra, pensa em assalto, etc. Às vezes pode ser assim, um enfermeiro que vê muita gente morrendo no pronto-socorro, pode ter estresse pós-traumático. Ou alguém que presencia a morte de alguém de forma inesperada, etc., pode desenvolver estresse pós-traumático. Esse trauma em que a vida é colocada em grave risco, ou a pessoa realmente chega a morrer, dispara no sujeito uma reação de medo. Porque todo medo é o medo da morte. O que aconteceu com ele vai acontecer comigo. Vai, né? É só uma questão de tempo. Todo mundo vai morrer no final das contas. Mas não ali, naquela hora. Não é só porque o outro infartou que você vai infartar também. Só que o cérebro, por questão de segurança, quando ele vê que uma coisa é ameaçadora, ele carimba aquilo como perigoso. E toda vez que o sujeito passar por ali, lembrar da situação, ver alguma coisa que lembra a situação, ele pode ter uma reação com a mesma intensidade que ele teve no momento em que aconteceu o episódio traumático. Sabe quando você come uma coisa estragada, sei lá, uma coisa que você gosta, você comeu requeijão estragado, passou mal, embrulhou o estômago, vomitou, ficou doente. Você nunca mais consegue ver requeijão na vida? Não é assim? Você come um negócio, ou demora muitas vezes meses, até anos para você conseguir voltar a comer, porque o seu cérebro marcou, falou, esse negócio te mata, esse negócio vai te matar. Então, pare de usar. Tem gente que usa isso para parar de fumar, fiquei sabendo, eu não sabia disso. Tem gente que mistura com cigarro com água e bebe aquela água e fuma por cima e vai fazendo o cigarro deixar a pessoa enjoada. Eu não estou recomendando. Não é uma prescrição médica. Eu soube que isso tem gente que faz. E aí passa mal, fica enjoado com aquele negócio do cigarro e aí cria uma aversão. Não sei se funciona, não é baseado em evidência, só estou dizendo que eu ouvi. Mas é porque o cérebro marca com um carimbo muito forte as coisas que ele fala, isso aqui pode te matar. Então você está passando num lugar, você vê um assalto, você sofre um assalto, toda vez que você passar naquele lugar, você vai ficar tenso. Em algumas pessoas, é mais do que uma tensão. Toda vez que ela passa por ali, ou toda vez que ela lembra, ou que ela vê uma foto, ou que ela vê na televisão, etc., ela tem a reação com a mesma intensidade, dispara o coração e etc. Essas pessoas, às vezes, começam a ter sonhos com aquela situação, e lembra da situação no sonho, e tem as mesmas reações de pânico. Isso vai deixando a pessoa restrita, ela vai se protegendo. Ela não quer sentir aquilo, então ela vai ficando com uma restrição emocional, assim, vai ficando embotada, vai ficando distante afetivamente, como que para se proteger mesmo e não se expor a esse sintoma, a essa situação. Antigamente, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, era classificado como um transtorno ansioso. Hoje ele não é mais. O transtorno obsessivo compulsivo ele é uma doença por si só, como depressão, como esquizofrenia, ele não é um subtipo de um transtorno ansioso. Mas vale mencionar, porque ele traz muita ansiedade para as pessoas que têm uma certa compulsão por fazer um ritual qualquer, tem que lavar a mão, tem que organizar as coisas, tem que verificar a porta, tem que fazer, não é uma vez, eu acho que eu tenho um toque, toda vez que eu saio de casa eu tenho que dar uma voltinha ali para ver, não, a pessoa com toque mesmo, ela volta do serviço para ver se ela trancou a porta, ela não consegue sair, ela fica atrasada porque ela volta, verifica, vai, não, mas eu não sei, volta, verifica, 3, 4, 8 vezes, né? Lava a mão até sangrar, igual a gente vê às vezes algum filme, etc. Então,
e se a pessoa não faz, enquanto ela não faz aqueles rituais que ela se sente compelida a fazer, ela fica ansiosa, ela vai ficando angustiada. Quando ela faz, traz um alívio, mas é um alívio momentâneo, é um alívio passageiro, e começa tudo de novo. Pensando se estou esquecendo algum transtorno ansioso. Pedidos da plateia já de algum transtorno ansioso que eu não falei? Transtorno bipolar não é um transtorno de ansiedade. Transtorno bipolar é um transtorno do humor. É diferente. Ansiedade é medo, preocupação, né, tensão com o futuro. O humor é a nossa alegria, a nossa tristeza, nosso entusiasmo ou nossa falta de vontade. O transtorno bipolar ele é caracterizado por fases de extrema euforia, alternado com fases de grande depressão. Não é a pessoa ser de lua. Ah, nossa, isso aí acorda de um jeito e vai dormir de outro, acho que ele é bipolar. Não, não é bipolar. Quer dizer, pode ser, mas não por isso. Bipolar é a pessoa ter fases de depressão realmente e depois fases de euforia. Acho que os principais transtornos de ansiedade são esses. E eu só queria falar, antes da gente abrir para perguntas, o que a gente faz com isso? Bom, primeiro, vou falar de trás para frente. Quando existe um transtorno de ansiedade, a pessoa está doente. Não é uma ansiedade comum, não é uma coisa preventiva. A pessoa tem uma doença. Não tem conversa, ela tem que se tratar. Infarto, você não vai ficar orando pelo infarto, você vai se tratar a hora também, a hora na UTI, mas vai para a UTI. Né? Porque que Deus me livre na miopia, eu oro, mas fico com óculos enquanto eu estiver orando. Começar a ficar embaçado, eu acho que está mudando o grau, aí eu tiro, mas vou usar óculos. Então, tem o transtorno de ansiedade, tem que se tratar. Ah, mas eu não queria tomar os remédios, porque remédio vicia. Não, remédio psiquiátrico, a minoria dos remédios psiquiátricos vicia. E, na verdade, os que viciam é que eles têm um risco de causar dependência. Isso é o maior mito que existe. Ah, mas eu conheço gente que não consegue parar nunca de tomar o remédio. Não está dependente? Depende. Eu conheço diabético que não consegue parar nunca de usar insulina. Fala que ele está viciado em insulina. Ai, minha insulina, vou roubar para comprar insulina. Né? Tá roubando as coisas de casa para comprar insulina, é um viciado em insulina, esse aí, ó, sem vergonha. Não. Ele precisa, ele é dependente, como ele depende porque ele precisa. Então, os transtornos de ansiedade, hoje em dia, isso ainda não é muito certo, mas tem gente que já considera os transtornos de ansiedade uma doença crônica. Então, eventualmente, a pessoa vai depender de remédio. Mas não é que ela está viciada. Ah, que é ruim, eu não queria usar remédio para a vida toda. Eu também não queria que você usasse. Mas chega uma hora que a gente tem que escolher entre passar a vida tomando remédio ou passar a vida tendo crise de pânico. Passar a vida tendo remédio, tomando remédio, ou passar a vida incapaz de dormir. Porque está ansioso, porque na maioria das vezes a insônia, você não precisa tomar remédio para dormir, você precisa tomar remédio para a ansiedade diminuir e você poder dormir. O tratamento básico da ansiedade não é com tarja preta, não é com calmante, são com medicamentos que modulem novamente a sua ansiedade. Um outro mito muito comum, as pessoas falam assim, não, mas eu não quero tomar remédio de psiquiatra, porque o remédio, se é o ginecologista que passa, pode. Se é o psiquiatra que passa o mesmo remédio, aí é remédio de psiquiatra. Né? Eu não quero tomar o remédio do psiquiatra, porque eu não queria uma coisa assim alterando o meu comportamento. Porque esse não sou eu de verdade. Sim. O você de verdade é você se esborrachando de medo, né? O você de verdade é você que não consegue dormir. O você de verdade é você com crise de pânico, não consegue sair de casa. Um complemento da síndrome do pânico, normalmente ligado à síndrome do pânico, às vezes pode acontecer sozinho, mas normalmente ligado à síndrome do pânico é a agorafobia. A pessoa não consegue sair de casa, a pessoa tem medo de ter medo. Então, só de pensar em sair, ela já tem a crise e já não sai. Esse é você normal, tá legal? Esse é você de verdade. É isso que você quer? Tá bom, faz escolha. Mas o remédio, ele não existe para mudar o seu comportamento e te dar alguma coisa diferente. Quem está mudando o seu comportamento é a doença. É a doença que está roubando o controle de você. O remédio serve para devolver o controle. E aí você faz o que você quiser. Quiser ficar em casa, quiser sair, faz o que você quiser. Mas ele te devolve a liberdade. Quem está alterando o comportamento da pessoa é a doença, não é o remédio. O remédio é para restaurar.
E tudo isso para desmistificar um pouco o remédio, mas a verdade é que nem sempre vai precisar de remédio. Como pressão alta. Pressão alta, precisa medicar? Muitas vezes precisa, mas às vezes atividade física, diminuição do peso, controle do sal na dieta, já resolve a pressão alta. Uma coisa, começa a ter glicemia alta, né? Será que é um diabetes? Vai precisar de insulina? Não, às vezes também, atividade física, controle do peso, controle da dieta, menos carboidrato, álcool, etc. Já melhora a glicemia. Então a ansiedade nem sempre vai precisar ser medicada, mas também não tem que ter medo do remédio. Porque eu sempre costumo dizer que é o seguinte, no tratamento, tem duas coisas que são as mais importantes. A segunda coisa que eu acho mais importante no tratamento é a pessoa tomar o menos remédio possível. Se possível, remédio nenhum é remédio nenhum. Mas tem uma coisa que é mais importante do que essa, que é a pessoa ficar bem. Um dia eu dei uma bronca na paciente, falou assim, não, mas eu vim aqui porque eu queria que a minha filha parasse os remédios. Eu falei, não, você veio aqui porque você quer que ela pare as crises. Se puder ficar sem crise e sem remédio, ótimo. Se para ficar sem crise precisar de 15 comprimidos, é 15 comprimidos que vai tomar, porque o objetivo principal é ficar bem. Então a gente não tem que ter medo de tratamento, tem que ter medo da automedicação. Mas minha vizinha toma Lexotan, 30 anos, ela pegou da onde? Pega da sogra, né? Ela pega da filha dela, a filha dela toma, ela vai lá e rouba o Lexotan da filha. Não, aí não funciona mesmo. Então você tem que ter um plano. Quanto tempo vai usar, qual dose, etc. E esse ajuste é que precisa do médico. Né? O problema é falar. O problema do antidepressivo, a pessoa tomar por conta, não é nem o mal que ela vai fazer, mas isso eu tomo, eu morro, etc. Os antidepressivos são até seguros. Esse não é o maior problema. Esse é um problema, mas não é o maior. O maior problema é que a pessoa não sabe até que dose que ela vai tomar, está bem o suficiente, tem que aumentar, tem que diminuir, já pode ter alta, podia estar melhor. Todo esse manejo tem que ser feito com a ajuda de um profissional. E a ansiedade, a maioria dos transtornos mentais é assim, mas a ansiedade em particular, o ideal é que seja um acompanhamento multidisciplinar, né, com psicoterapia e com psiquiatria, para obter os melhores resultados. Agora, você que não está doente, mas está ali, um pezinho no transtorno, o outro na casca de banana ali, está quase, né, está quase escorregando para a doença. Como a gente pode lidar com a nossa ansiedade no dia a dia? Primeira coisa, fundamental, devia ser obrigatório, devia ter uma lei, sei lá, devia ser, não sei, mas é que o negócio é tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Mas se todo mundo fizesse, a vida de todo mundo ia ficar tão melhor, inclusive a minha, como médico. Fala logo, né? Você está me deixando ansioso já. Né? Atividade física. Pois é, né? Todo mundo manda. Endócrino manda, cardio manda, gineco manda. É porque a gente é feito para fazer atividade física. Nosso organismo existe para se mexer. Não tem jeito. Sabe que tem uns estudos interessantes que mostram que o obeso, que é ativo, tem menos risco de morte do que o magro que é sedentário. O problema não é a obesidade, já vi gordinho dando risada aí, Não fica feliz se você não fizer esteira não, hein? Porque aí sedentário por sedentário, o gordinho morre mais. Mas o problema maior é o sedentarismo. E a atividade física regular, ela tem um poder de trazer tranquilidade, de diminuir a ansiedade, de gerar o bem-estar e etc., que é fantástico. Então, atividade física regular, qualquer coisa, pode ser zumba, pode ser o que for, não precisa ser triatleta, pode ser caminhada. Doutor, posso caminhar com o meu poodle? Não, com o poodle não, né? Aí vai andando, vai olhando, não, tem que andar rápido, se for caminhada tem que andar rápido, tem que ser coisa que acelere o coração, tem que acelerar o coração pelo menos 3 vezes por semana. Se fizer 3 vezes por semana, já está bom. Não te enche mais as palavras. Lógico, fizer 2 vezes por semana é melhor do que nenhuma. 1 vez por semana é melhor do que nenhuma, mas também vai correr 1 vez por semana uma maratona, você vai ter um infarto. Né? Tem que se preparar.
Qualquer atividade física é melhor do que nenhuma atividade física de forma regular. Mas o ideal é que pelo menos um dia sim, um dia não, tenha aí uns 20 a 30 minutos de atividade que acelere o coração. Isso é quase que uma vacina para a ansiedade. E se a gente tem que acelerar o coração para melhorar a ansiedade, por outro lado, a gente tem que desacelerar a mente. Outro dia eu falei aí num programa que o segredo do bem-estar era acelerar o coração e desacelerar a mente. Como a gente desacelera a mente? É outro exercício que ele é fácil assim, em termos do que ele requer, não precisa de muita coisa, mas ele é muito difícil porque ele é contrário assim, à nossa natureza e à nossa cultura, que são os exercícios de meditação. Meditação para mim é impossível, Daniel, você não sabe. Começa a meditar assim, 5 segundos meditando, já fica, bom, quando eu sair daqui vou pagar o boleto que está vencendo, e aí depois vou buscar as crianças na escola, e meu Deus, precisa fazer janta, e não tem mistura, e agora, como é que eu vou fazer? Né? É verdade, o nosso pensamento divaga mesmo. Então, eu vou dar para vocês os 3 pontos básicos de qualquer exercício de meditação. Pode ser meditação transcendental, pode ser mindfulness, pode ser o que for. Né? Existia um preconceito com a meditação, porque tem uma tradição oriental, então as pessoas achavam que era místico, que Deus não deixava fazer e tal, não tem nada a ver. E tem exercício de meditação que a gente nem sabe que é meditação. Por exemplo, rezar o terço. Rezar o terço é meditação. A gente aqui na igreja protestante não reza o terço, mas é um tipo de meditação. Por quê? Todos os tipos de meditação se baseiam em 3 pontos. Primeiro, focar a mente em um único estímulo. Não deixar a mente ficar divagando. Né? Tem umas que não são em um único estímulo, por exemplo, o mindfulness, né, que é você estar aberto e deixar os estímulos passarem, etc. Mas, de qualquer forma, é se focar nisso, se focar nos sentidos. E não deixar a mente ficar pensando sobre o que está acontecendo. Então, pode ser uma chama de vela, pode ser uma palavra, pode ser uma cor, pode ser uma imagem, pode ser os sentidos, etc. Mas focar a mente na respiração. A respiração é fácil. Eu gosto do exercício da respiração porque você está lá, você está sentindo, ela capta a sua atenção. Esse é o primeiro. Segundo ponto, perceber quando está divagando. Ficar atento. Porque às vezes você está lá, começa a respirar, de repente você começa a pensar no boleto, pensar na novela, pensar no boas crianças para dormir, etc. E aí quando você vê, você está 10 minutos pensando na vida e esqueceu da respiração. Então é ficar atento quando começa a divagar. Tá? Pensando na respiração, pensa na hora entrando, pensa na hora saindo. Quando eu sair daqui eu vou pagar o boleto. Opa, peraí, divaguei. E aí o terceiro ponto, calmamente, tranquilamente, sem raiva, volta a mente para o estímulo original. Você vai ficar com, que droga, já estou eu pensando, essa meditação não dá, eu vou embora, vou pagar logo esse boleto, depois eu medito. Não adianta. Volta o pensamento tranquilamente, sem raiva, sem por ter divagado, volta para o estímulo original. Você consegue fazer, do começo, 10 segundos. Depois você consegue fazer 30, depois você consegue fazer 1 minuto, e vai. Mas hoje tem aplicativo no celular que ajuda a fazer meditação. Tem a vozinha agora, pense nisso, pense naquilo e tal. Tem coisa no YouTube para ver de meditação. Vale a pena. Vale a pena. Então, atividade física regular e exercício de meditação são 2 vacinas que eu prescrevo para a gente aprender a lidar um pouco mais com a nossa ansiedade normal. Lógico, se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, ela tem que se tratar, e essas coisas também ajudam. Mas essas coisas sozinhas não vão resolver o problema, porque ela está doente. Agora, quem não está doente, é ansioso, ou acha que está muito ansioso e precisa dar uma desacelerada, exercício físico regular e exercício de meditação são altamente recomendáveis. Então, pessoal, acho que o resumo da ópera era o seguinte, né? A ansiedade faz parte de nós. Você não precisa ficar com raiva por estar ansioso. Não precisa ficar ansioso porque vai ficar ansioso. A gente vai ficar, aceita. Aceita que a gente é ansioso, faz parte de nós e vamos aprender a lidar com isso. Segunda mensagem, em algumas pessoas, a ansiedade sai do controle. Quando você notar que a ansiedade está fora do seu controle, você não está conseguindo reagir a determinados sintomas, isso está te trazendo prejuízo, é hora de procurar tratamento.
E terceiro e último, talvez mais importante, existem coisas que a gente pode fazer para prevenir que essa ansiedade saia do controle, e as principais são atividade física regular e exercício de meditação. Certo? Combinados? Então, acho que a gente tem agora aí uns 10 minutos para perguntas, mas desde já agradeço a atenção de vocês e os microfones estarão abertos. Muito obrigado.